Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. A gente vai dar continuidade, aliás, vai começar esse novo assunto aqui em Geografia, e na página 134. Nas aulas passadas, a gente falou sobre a formação do povo brasileiro, né? A gente viu que a maior parte desse povo brasileiro é formado aí por mulatos, né? Formado por caboclos. A formação desse povo aí veio da fusão do indígena com os portugueses, ou do indígena com o negro, ou do negro com o indígena, né? Enfim, nossa população brasileira é predominantemente parda, né? É ok. A gente viu também, né, a questão do preconceito, como lidar com essa questão do racismo, né? O racismo à brasileira é bem difícil de se lidar e bem difícil de se discutir, mas a gente sabe que racismo é para pessoas idiotas, né? A gente sabe que nós fazemos parte do mesmo povo, mesmo que miscigenado, misturado, a gente é um só povo brasileiro. Ser brasileiro é ser, sobretudo, um guerreiro. Não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa nada. Ser brasileiro é ser um guerreiro, um batalhador, né? A gente passa por muitas coisas difíceis, mas a gente sempre vence, que a gente nunca desiste. Isso é ser brasileiro. Ok. Já que eu estou falando nisso, em povo brasileiro, em povo batalhador, um povo vencedor, que tal a gente falar nos candangos, né? Os candangos são, sobretudo, os nordestinos, principalmente aí, aqui a gente vai falar sobre o começo aí do século XX. No começo do século XX, o Brasil ele sofreu muito com a questão das migrações, né? E até hoje a gente está vendo os diferentes tipos de migração. Apesar de que, atualmente, o que mais predomina no Brasil, que a gente possui mais nesse momento, é a migração de retorno. Vamos entender o que é isso aqui, né? Migração. Existem três tipos, né, de fluxos, de migração, ou de fluxos de pessoas. Existe a migração, a imigração e a emigração. Migração eu posso migrar de qualquer lugar para qualquer lugar. Posso mudar de bairro, posso mudar de casa, posso mudar de cidade. Eu vou estar migrando. A imigração é a migração ilegal, né? Eu vou mudar para os Estados Unidos, vou fazer que nem a Sol da novela América, vou me colocar numa caixa e vou entrar ilegalmente nos Estados Unidos, né? Não pedi visto, não pedi, coloquei meu passaporte em dia, não pedi a autorização para entrar nos Estados Unidos. Eu estou entrando de forma ilegal. Isso é a imigração, é a migração ilegal, entrar num país sem pedir permissão. E a emigração, onde eu tenho meu passaporte, declarei minha renda, tenho meus dólarzinhos, vou para os Estados Unidos de forma legal, meu visto está ok, meu passaporte está ok, estou lá entrando de cabeça erguida, vou conhecer a Disney, vou fazer turismo, vou morar lá por um tempo, enfim. Né? Então deu para você diferenciar. Migração é de um lugar para outro lugar, pode ser num bairro, pode ser numa casa diferente, pode ser um local bem próximo, ou não, né? E imigração é de forma ilegal. Aí o I, você lembra do I, ilegal. E migração de forma legal, vou entrar em outro país de forma legalizada. Ok. Então, durante muito tempo aqui no Brasil, a gente vai falar sobretudo aqui no começo do século XX, houveram muitas migrações, principalmente aí do que eu falei desses candangos, que são o quê? Nós nordestinos que migram para outro lugar, né? Geralmente os nordestinos migram mais para a região sudeste, né? Região sul e sudeste, mas principalmente, predominantemente a região sudeste, né? Vai em busca de melhores condições de vida, chamado êxodo rural, né? O êxodo rural, saída do seu lugar para outro em busca de melhores condições de vida, tá?
Então, o nordestino, ele, há muito tempo, ele fez essa migração. Hoje, o que eu já falei, predomina a migração de retorno, ou seja, foi para o Sudeste na década de 60, década de 70, década de 80, década de 90, mas hoje não se adaptou por lá, está passando necessidade, ou não deu mais para viver lá e está voltando para a sua terra de origem. Isso aí é a migração de retorno, é o que tem acontecido no ano de 2000 para cá. Esse assunto é bem pequeno, porque eu já estou falando bem de forma resumida, né? Então, o brasileiro ele sempre se moveu, sempre foi de um lado para o outro, em busca de riquezas. Então, quando lá no século XX, quando aqui no Nordeste predominava aí o ciclo da cana-de-açúcar e do fumo, chamado de tabaco, né? Então vieram muitos brasileiros para cá, para o Nordeste. Quando lá no Sudeste, lá principalmente aí no século XVIII, século XVII, XVIII, houve o ciclo do ouro, o ciclo aurífero, os veios auríferos chamados, aí o nordestino foi e migrou lá para a região das Minas Gerais, para a região do Sudeste, em busca de melhores condições de vida, em busca desse ouro, dessas lavras, né, que são os lotes que possuem ouro. Então, assim que acaba esse ciclo, quando começa aí o ciclo da borracha, lá no norte, as pessoas do Brasil migram para o norte. Enfim, quando acontecia um ciclo, uma forma de exploração, uma forma de ganhar dinheiro, as pessoas estavam correndo atrás dessas formas de ganhar dinheiro, dessas formas de melhorar de vida, né? Quando houve aí, já no final aí do século XIX, já, aliás, metade do século XIX, já aí o café já começa a ser o maior produto agrário exportador do país. Várias pessoas migraram aí para o sul e o sudeste, que são os maiores produtores de café, principalmente o sudeste. E o sul também, né? Que aí a partir do século XIX são atraídos imigrantes e imigrantes, mas nesse caso não é nem imigrante, né? É emigrante. Os emigrantes italianos, emigrantes estrangeiros que vieram aqui para o sul, exploraram bastante o sul e hoje a gente está vendo aí muitos descendentes desses emigrantes vieram a convite do governo brasileiro para morar no sul no século XIX para povoar o sul, já que o governo brasileiro estava com medo do Uruguai, com medo de outros países tomarem o sul, já que era pouco explorado, né? Ok. Então, o Brasil, aqui, a industrialização só veio aí começar basicamente no século XX, né, com Dom Pedro II, veio mais industrializar o Brasil. Mas antes funcionava bastante o plantation. Né? O plantation a gente sabe que é o sistema agrícola baseado na monocultura, produção de um só produto, no trabalho barato ou escravo, tá? E nos latifúndios, né? Que são as grandes propriedades rurais, as grandes fazendas, grandes terras na mão de poucos produtores, na mão da elite agrária, ok, dos mais ricos dominando a terra, né? Então, como eu estou falando aqui, ó, no começo do século XX, os nordestinos, os candangos nordestinos foram atraídos para o sudeste com o chamado canto da sereia, né? Todo mundo sabe que a sereia cantava para naufragar os navios. Quer dizer o quê? Que o sudeste ele convidava, né? Não que os próprios moradores do sudeste, mas uma terra que se atraía, né? Se dizia atraente pela conquista de dinheiro, pela conquista de dinheiro fácil. E muitas pessoas se viram atraídas, foram para o Sudeste em busca de melhores condições de vida. Isso se deu aí, ó, até a década de 90, até 1990. O livro está mostrando, ó, aqui na página 137 está mostrando, 138 e 139, esses mapas todos estão mostrando aí como é que se deu essas formas de migrações, tá? E hoje é chamada
migração de retorno. Por que migração de retorno também? Porque os grandes centros urbanos eles estão hipertrofiados. O acúmulo, ou seja, a hipertrofia, essa questão de inchamento, as cidades estão inchadas, né? Hoje São Paulo é uma mega cidade. Mega cidade a gente sabe que são as cidades que ultrapassaram os mais de 10 milhões de habitantes. Então, enquanto que o Maranhão, por exemplo, tem 7 milhões de pouco mais de 7 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes, é uma mega cidade. Então a cidade está hipertrofiada, um acúmulo, uma grande aglomeração de pessoas. Então já o trânsito é caótico, a vida é difícil, né? É difícil a convivência, a poluição é muito grande, a sujeira é muito grande, os rios estão contaminados, né? Enfim, é uma coisa muito difícil de se lidar, né? De se viver. Então, por isso as pessoas estão voltando para sua terra de origem, porque são suas terras de origem são menos poluídas, né? Tem menos trânsito, a vida é menos difícil. Ok. A maior exemplo aqui de emigração aqui no Brasil, né, são o Brasil-Paraguai, chamados brasiguaios, né? O brasileiro está indo muito morar aqui no Paraguai, né? Porque fica bem próximo, tem fronteira seca, né? Dá para você atravessar do Brasil para o Paraguai, atravessando a ponte, né? A pé, dá para você passar de um lado para o outro. Então tem muitos brasiguaios. Esse é o maior exemplo aí de emigração e está perguntando lá na atividade. Ok. Agora, por favor, faça essa atividade da página 142 até a página 143. Tudo de bom para vocês.